A história aterrorizante que vou te contar nesta noite foi escrita por Evandro. Ele era um pistoleiro, ou seja, é aquele que mata porque alguém pagou para isso. E esse cara maluco fez um pacto com Lúcifer. Nesse dia nós tínhamos que vigiar aquela quebrada. Era tarde da noite e o trabalho era simples. Estacionar em um local escuro, enquanto observávamos quem passava pela estrada. Um trabalho meramente de guarda. Para não dormir, nós cheirávamos, você sabe, o famoso pó branco. A pessoa que me foi designada para a vigilância havia sido escolhida há poucos dias, pois meu antigo parceiro foi para o saco, em um confronto. Lembre-se que esse lance é muito importante. Se os policiais passar, eles vão nos pegar. O mínimo que podemos fazer é trocar tiro e acelerar, dizia o irmão Paulo Bahia com mais seriedade. Tomei até a última gota de café do meu copo descartável. A noite caiu lentamente entre nós dois. Para passar o tempo e evitar o tédio, contávamos nossas histórias sobre como havíamos acabado nesse tipo de vida. No meu caso, expliquei que desde pequeno sempre fui problemático. Eu fui órfão e nunca conheci meus pais, pois fui abandonado em um orfanato quando bebê. Quando cresci, as crianças não se aproximavam de mim porque eu dizia que via sombras estranhas e pessoas mortas. Os adultos pensavam que eu era meio louco ou que tinha nascido com algum problema mental, por isso nunca fui adotado. Ao crescer, tive que abandonar o orfanato, mas sem encontrar um trabalho. Vaguei de cidade em cidade roubando até chegar onde estou agora, nessa vida de merda. E você, cara, qual foi o motivo de estar aqui? Perguntei. Ele me olhou com um leve sorriso enquanto abaixava um pouco o volume do rádio para falar à vontade. Minha história não é tão louca como a sua, Evandro. Sou pai de 3 crianças e minha esposa não trabalha, por isso não conseguia dinheiro suficiente. A vida está muito difícil nesses tempos e a fome faz as pessoas fazerem coisas muito feias das quais depois se arrependem. Por sorte, não precisei fazer nada grave, só estar atento e transportar algumas cargas. Te digo, amigo, você que é jovem tem que aproveitar o dinheiro para que no futuro não estejamos por aí sofrendo, disse enquanto olhava para o cabo do seu fuzil. Passaram-se mais algumas horas e o sol surgiu em todo o seu esplendor. Depois disso, pelo radiocomunicador que carregávamos, ouvimos uma voz nos dizendo que podíamos nos retirar, pois tudo estava em ordem. Acatamos a ordem e saímos dali sem levantar suspeitas. Paulo Bahia me deixou na entrada do bairro onde eu morava, enquanto ele levou o carro e desapareceu no horizonte. Na verdade, nunca soube mais nada sobre a vida daquele homem, onde ele vivia ou o que fazia além do nosso trabalho. Acho que é melhor não darmos muita informação sobre nós mesmos. Nunca se sabe para quem estamos trabalhando. Cheguei no meu humilde bairro e, ao entrar, vi algumas crianças jogando futebol. Elas me cumprimentaram amavelmente enquanto eu respondia com um sorriso e inclinava o boné. Abri a porta e as janelas do meu minúsculo quarto alugado. O calor infernal acumulado pelo tempo fechado me atingiu no rosto. Liguei o ventilador tentando aliviar o problema. Deitei na cama e tentei dormir um pouco, pois estava bastante cansado pela noite anterior. Não sei quanto tempo passou, talvez uns 10 ou 15 minutos. Então, de repente, alguém bateu na minha porta. Tentei ignorar, mas as batidas ficaram mais fortes. Levantei-me sem opção e bastante sonolento. Ao abrir a porta, vi várias das crianças que estavam no pátio. Senhor, desculpe, nossa bola entrou pela sua janela. Poderia devolvê-la? Perguntou um dos pequenos. Sem responder, olhei para dentro do meu quarto e vi uma bola nos pés do meu armário. Peguei a bola e devolvi para as crianças. Elas agradecem e saem felizes, voltando a jogar. Deito novamente na cama e tento retomar o sono de onde parei. Começo a fechar os olhos e relaxar, mas do nada os golpes começam a ser ouvidos novamente. Fico bastante irritado. Não pode ser que, em apenas 20 minutos, aquelas crianças tenham jogado a bola pela janela novamente. Os golpes na porta de madeira se tornam mais repetitivos. Porra! Levantei bastante irritado e abro a porta de repente, mas ao olhar para fora vejo as crianças jogando bola ao longe. Fecho a porta novamente e olho ao redor para entender de onde vinha aquele som. Então, ouço novamente os golpes, agora vindos do grande armário no fundo do quarto. O armário é muito velho e não tem mais a porta corrediça, então uso uma cortina como substituta.
As batidas ficam cada vez mais fortes. Lentamente aproximo-me e vejo algo ou alguém se movendo atrás da cortina dentro do móvel. Em um segundo, vejo uma mão apoiada na cortina. Não estou tão assustado. Na verdade, sinto-me mais exausto e cansado pela noite anterior. Crio coragem para resolver a situação. Agarro a cortina com a mão e a puxo para longe do armário. Vejo o que parece ser o rosto de uma criança. Apesar de vê-la por apenas alguns segundos, era claro que sorria e que sua aparência era a de alguém com muitos hematomas, como se tivesse sido agredida. De tão impressionado, caio no chão. A cortina cai comigo, cobrindo-me completamente. Naquele momento, senti muito medo e pânico ao ver aquela coisa horrível. Desesperado, tiro a cortina da minha cabeça e, quando faço isso, não vejo nada além de roupas velhas penduradas no armário. Permaneço alguns segundos no chão, tentando me recuperar do susto. Meu coração bate de forma infernal. Essa maldita maldição de ver coisas que não são deste mundo, coisas que eu gostaria de nunca ter visto ou presenciado, ainda me persegue. Já no fim da tarde, quando saio para jantar, vejo a dona da pensão do lado de fora do prédio. Aproximo-me dela e começamos a conversar sobre coisas banais. Tudo bem até que revelo minhas verdadeiras intenções. Pergunto se tempos atrás ocorreu algum incidente ou tragédia com uma criança. A mulher, em um tom muito sério, disse que há muito tempo, aproximadamente 20 anos atrás, um menino faleceu porque seu pai o maltratava muito. O pai foi preso e todos pensaram que esse era o fim da história, mas anos depois as pessoas diziam ver o menino vagando pelos corredores do prédio. Após a revelação impactante, peguei minhas coisas enquanto Paulo Bahia passava para me buscar de carro. Ele vinha falando sobre como tinha aproveitado o dia anterior, comprou bebida e assistiu a um jogo de futebol com os amigos. Enquanto ele falava sobre o jogo, eu não conseguia tirar a imagem daquela coisa da minha cabeça. Chegamos ao local de sempre. Estacionamos entre os arbustos e apagamos tudo. Paulo Bahia abre uma carteira de cigarros e fuma o primeiro. A noite está tão tranquila que nenhum carro passou em frente a nós. O trabalho de campana traz muitos benefícios econômicos, mas com ele sempre vem um risco maior. Para nossa sorte, a estrada é muito tranquila. Passam-se horas, e entre conversas e confissões noturnas, o maço de cigarros do meu parceiro vai acabando. Enquanto olho para o horizonte, noto uma pessoa saindo dos arbustos. Parece ser uma mulher. Ela caminha na nossa frente de forma lenta e decadente em nossa direção. A mulher estava de perfil e para na nossa frente. Parece que sou o único que consegue perceber sua presença, porque, apesar de minha companhia tê-la à sua vista, ele não se move nem expressa nenhuma reação. Depois de alguns minutos na frente dessa coisa, aquela alma penada gira a cabeça na minha direção, apenas para revelar que tem um orifício na testa, possivelmente causado por um tiro. O sangue seco por todo o rosto e seu olhar perdido me causavam bastante incômodo e medo. Sinto-me aterrorizado. Jamais me acostumei a essa sensação, apesar de lidar com essas coisas durante toda a minha vida. Paulo Bahia me olha de relance e vê como a angústia e o terror tomam conta de mim. Ei, Evandro, o que está acontecendo, homem? Você está muito pálido, parece que viu um fantasma, diz ele enquanto joga a ponta do seu último cigarro fumado. Estou bem, cara, tudo bem mesmo, digo enquanto olho para ele. Então, olho novamente para frente, mas já não há nada ali, como se aquela mulher tivesse se desvanecido de repente. O radiocomunicador começa a soar, tentando captar uma mensagem. Paulo Bahia o pega e pergunta pelo alto-falante o que estava acontecendo. Parece que há problemas, pois apesar de não conseguirmos decifrar o que tentam nos comunicar, ouvimos a angústia do outro lado. A estática toma conta de tudo e entramos em alerta. Mas antes de podermos tomar alguma decisão, os inimigos já estavam em cima de nós. Uma caminhonete com vários homens chega à nossa posição. Parece que alguém lhes deu a dica de onde estávamos. Ambos pegamos os fuzis, mas eram muitos para nós dois, então fugimos. Corri em direção oposta à do Paulo Bahia. Não importava que abandonássemos a posição, não importava que eu corresse sem rumo fixo. O único desejo era sair vivo dali. De repente, vejo na escuridão da noite as luzes das lanternas se dirigirem para a posição do meu parceiro.
Ao longe ouço vários tiros no horizonte. O eco desses tiros me gela o sangue. Corro o máximo que posso, sem olhar para trás, escapando entre a vegetação seca e a terra árida da região, até cair em uma espécie de um buraco profundo. Rolei até o fundo dele e me machuquei gravemente ao aterrissar. Tento me levantar, mas minha perna de apoio dói pra cacete. Enquanto tento me levantar, ouço ao longe os homens me procurando. Pensei, este é o meu fim. Não acho que seja o fim. Veja isso como um novo começo, meu amigo. Diz uma voz perto de mim. Não consigo detectar de onde exatamente vem essa voz, então penso que é um dos homens inimigos. Tentei me levantar em desespero, mas minha perna não responde e a dor é extrema. Droga, estou fudido. Não se preocupe, não vou te machucar, só quero ajudar. Volta a dizer a voz. Quem é você? O que você quer? Pergunto em estado de choque. O que quero é que me ajude, para que assim eu possa te ajudar. Uma mão lava a outra. Diz. Você é Deus? Pergunto, quase delirando com o que está acontecendo. O ser faz uma pausa apenas para responder com uma risada bastante sarcástica. Eu diria que sou exatamente o oposto. Então, meu servo, ao ver que não tem muitas opções, direi o que acontecerá se aceitar meu trato. Seria uma lástima desperdiçar seu talento oculto, essa afinidade de ver o que outros não podem. Apenas pense nisso. Você sairá vivo daqui e terá a chance de refazer sua vida. Só com uma condição, sua alma. Diz aquela voz com um tom bastante macabro. Por alguma estranha razão, o que parecia ser um céu estrelado agora está em total escuridão. É verdade que nem sequer o som das correntes de ar se ouve, nem o som daqueles homens se aproximando. Está claro quem está por trás dessa voz, uma voz imponente, mas gentil e calorosa ao falar. Antes que eu pudesse dar alguma resposta, vejo que entre os arbustos se estende uma mão que me oferece ajuda. Aceite-a para viver ou morra aqui como um cachorro. Diz. Sem hesitar, escolho viver. Pego a mão que parece que vai me levantar, mas poucos segundos depois de segurá-la, vejo como se torna de uma cor diferente. Essa extremidade parece estar em estado de decomposição, e lentamente a carne podre começa a se desprender do osso que sobressai por dentro. Ela me agarra pela boca e me afunda entre a terra e a brita. A escuridão nublou minha visão, e isso foi a última coisa que me lembro daquela noite do cão. Na manhã seguinte, acordo no mesmo lugar que caí, mas ao contrário da noite anterior, vejo que não tenho nenhuma ferida na perna, nem mesmo um arranhão pela queda. Com muita cautela e alerta, aproximo-me do lugar onde fomos atacados. Ao longe vejo nosso carro completamente incinerado. Parece que ainda é muito cedo, pois nenhuma autoridade se apresentou ao local. É minha oportunidade de escapar daqui, disse a mim mesmo. Enquanto caminho para a estrada, sinto a presença de algo atrás de mim. Viro-me para o matagal e vejo Paulo Bahia. Ele está irreconhecível, pois a maioria do seu corpo foi feito em pedaços pelos tiros. Porra, arrancaram até a cabeça do cara, mas que merda foi essa? Quando olhei para a cabeça ao lado do corpo, com os olhos abertos, ele me olhava fixamente. Pulei de susto ao presenciar tal atrocidade e corro do local tentando me afastar da alma do meu pobre companheiro. Agora entendo por que me foi permitido fazer um pacto com o diabo. Continuar me atormentando vivo é suficiente para ele. Além de ganhar mais uma alma, era o que eu pensava. Para minha sorte, um ônibus rumo à cidade parou para eu embarcar. Enquanto me recosto no assento, tento conciliar o sono. Então, aí está o custo desse pacto. Começo a ter pesadelos horríveis, coisas mórbidas e sonhos grotescos. No meu pesadelo, vejo como estou sendo agredido por todas aquelas pessoas que matei ao longo dos anos. Rapidamente acordo do meu assento. Com o passar das horas, consigo chegar à vizinhança onde morava. Pego as poucas coisas que me pertenciam e saio do local, fugindo para outro estado, tentando deixar a vida horrível na qual me envolvi. Mas ao fazer isso, de repente a porta do meu quarto se fecha de forma súbita. Tudo se escurece novamente. Tento sair daquele quarto, abrir a porta e fugir para qualquer lugar. Mas é impossível. A porta não se abre. Então, novamente, começo a ouvir sons vindos daquele velho armário. Sem querer olhar, forcei a porta, mas não adianta. Em um ato desesperado, corro e me lanço contra a janela de vidro, mas ela não se quebra.
como se fosse feita de concreto sólido, permanece intacta. Os golpes se tornam mais violentos até que de repente cessam. Um silêncio avassalador se instala. Tudo está calmo, tanto que a incomodidade predomina em vez da calma. De repente, o gigantesco armário cai ao chão. Agora, de cabeça para baixo, começa a fazer barulho novamente em seu interior. De repente, uma espécie de mão surge de dentro dele, rompendo a madeira. Uma mão esquelética e outra, como se tentasse abrir caminho. Por obra do destino, finalmente a porta cede e eu saio correndo para a rua. Em meu desespero, cruzo a avenida, olho para os lados e vejo um carro prestes a me atropelar. Mas aí tudo se distorce. Fecho os olhos e não ouço mais a buzina do carro à minha frente, nem nada ao meu redor. Quando abro os olhos, estou novamente no terreno árido, com a perna fraturada e vários urubus sobrevoando, esperando minha morte para se alimentarem. Ouço vozes se aproximando. Tento me arrastar como última alternativa para não ser encontrado. Procuro meu fuzil, mas não está lá. Parece que o perdi enquanto fugia. De repente, ouço que encontraram precisamente meu fuzil. Imediatamente uma pessoa me localiza e chama os outros. Para minha sorte, era a polícia. Eles me levantam do local e me colocam na viatura em direção ao pronto-socorro mais próximo. Já no hospital, tratam minhas feridas e meu grave caso de desidratação. Por razões óbvias, me mantém algemado inicialmente. Após as investigações, a polícia se mostrou cética em relação às minhas declarações. Eles não acreditavam em mim e ouvi alguns médicos dizerem que seria melhor me mandar para um hospital psiquiátrico. Mas no final, todos determinaram que talvez meus delírios fossem causados pela desidratação ou que eu estivesse inventando tudo para escapar da prisão. O certo é que, após uma longa condenação de anos na prisão, o que posso afirmar é que tudo isso é verdade. Ainda continuo sonhando com aquela noite maldita. E durante minha estadia na prisão, não pude deixar de ver nem por um único dia as pessoas mortas que matei por dinheiro, almas penando na eternidade, naquele inferno sem fim e sem esperança de encontrar paz algum dia. Se você gostou, inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau.